Imagine que eu pergunte a uma pessoa que diz que é cristã se é errado matar alguém. É lógico que ela vai dizer que sim. Talvez ela até se sinta ofendida e eu vou perguntar isso para ela. Como que ele pode me perguntar se é errado matar alguém? Eu sou pessoa cristã e ele está me perguntando isso. Mas se eu perguntar para essa pessoa ainda se ela já cometeu o pecado do assassinato, aí ela vai ficar mais ofendida ainda. Além de me perguntar se assassinar é errado, agora ele está me acusando ou dizendo que há a possibilidade que eu seja um assassino ou uma assassina. E aí ela pode tanto se irritar comigo, como também pode ficar em silêncio e não querer responder o que eu vou continuar a perguntar a ela. Mas se eu continuar e perguntar para ela o seguinte, não somente se assassinar é errado, e não somente se ela já assassinou alguém, mas perguntar assim, você já odiou alguém? Você já teve raiva de alguém? E aí eu tenho certeza, se ela for honesta, ela vai dizer, não, eu já tive raiva de muitas vezes. Eu já tive ódio de muitas pessoas. O que Jesus está dizendo é que todos nós somos assassinos. Todos nós já sentimos ira de alguém. Todos nós já sentimos ódio de alguém. E ele diz que a lei de Deus, que é santa, revela isso. Isso não é um golpe ao nosso orgulho? Isso não é algo que nos afronta, nos confronta e nos leva a pensar, será que eu sou tão ruim assim, que eu sou um assassino? À luz da palavra de Deus, ao olhar diante do julgamento de Deus, vamos ver se é isso que Jesus está nos ensinando. Primeiramente, eu quero destacar o fato de que os fariseus e escribas eram assassinos. Porque Jesus falou, como eu já disse para você no verso 20, que a nossa justiça tem que exceder em muita dos escribas e fariseus. Quando nós olhamos para o sermão de Estevão, o diácono Estevão, que foi depois apedrejado pelos escribas e fariseus, que condenaram a Jesus à morte, Estevão diz assim, em Atos 7, versos 51 a 53. Ele está falando para os escribas e fariseus. Ele diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que é Cristo, do qual vós agora, Estevão diz, vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei, o ministério de anjos, e não o guardastes. Veja, Estevão chama eles de assassinos, porque eles traíram e mataram a Jesus. E por que eles traíram e mataram a Jesus? Porque eles odiavam Jesus, porque eles tinham ira contra Jesus, porque eles não aceitavam as verdades ditas por Jesus, então eles engendravam no coração ira contra Jesus. Mas na sequência que Estevão fala sobre isso a eles, o verso 54 diz assim, ouvindo eles, Atos 7, 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Veja que depois que eles ouviram Estevão dizer que eles eram traidores, que eles eram assassinos, que eles eram culpados porque eles levaram Jesus à morte, o texto diz que eles enfureciam onde? No coração. Eles estavam irados contra Estevão. Eles rilhavam os dentes de raiva. Sabe como alguém está com tanta raiva que um dente bate no outro de raiva? Eles estavam de tal maneira com ira e raiva de Estevão que eles o apedrejaram até a morte. Veja, o que levou esses homens a fazer tal coisa com Estevão? Foi a ira no coração deles. Foi por não reconhecer os seus próprios pecados. Por não reconhecer que havia um pecado contra Deus ao levar Jesus a Pilatos para ser morto. E não reconhecer que eles haviam matado o próprio
Verbo de Deus, haviam matado aquele que é justo, haviam cometido os mesmos pecados que os judeus e israelitas haviam cometido no Antigo Testamento, quando perseguiram profetas como Isaías, como Jeremias e outros. Eles cometeram o maior de todos os pecados, que é condenar à morte aquele que é o próprio Deus encarnado. Mas ao invés de eles se arrependerem dos seus pecados, o texto diz que eles endureciam mais ainda o coração, duras cervis, não se prostravam diante da palavra de Deus, e os seus corações estavam envolvidos pelo ódio. E eu te pergunto, eram ou não eram assassinos antes de apedrejar Estevão? Apedrejar Estevão foi só consequência disso.